Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes. Voltamos aqui com Economia Fácil, a versão reduzida, comentando os destaques do noticiário econômico do dia. Peço aos amigos e amigas para curtir e compartilhar a live e depois o vídeo quando a gente sobe no canal do YouTube. E, claro, compartilhar dúvidas, críticas, sugestões. Pode aí mandar mensagem para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, como também para o e-mail economiafácil@gmail.com, que é o e-mail do programa, ou deixar uns comentários nas redes sociais. E, é claro, a gente pede aí para compartilhar, como eu já disse, e quem não puder acompanhar pela live, tem a opção de acompanhar pelo site, o streaming do site, www.clwebradio.com, e também pelos aplicativos, né, de rádio online, o nosso parceiro que é o Radiosnet, e o nosso exclusivo que vocês podem baixar lá na Play Store. Antônio, é contigo aí o destaque do dia para a gente conversar. Bolsa agrotóxico custa 10 bilhões de reais por ano. Por favor, Almir. Então, Antônio, o Supremo Tribunal Federal, a pedido de parlamentares, vai julgar a constitucionalidade da isenção fiscal que contempla os agrotóxicos. Esse julgamento deve acontecer no dia 19. E o que acontece? O total de benefícios fiscais concedidos aos agrotóxicos em 2017, que foi um ano que foi feito um levantamento, se aproximou de 10 bilhões de reais, valor que é quase 4 vezes maior do que a verba do Ministério do Meio Ambiente. Então, isso aqui, né, esse destaque que alguns veículos de imprensa deu matéria, né, deu título, foi uma divulgação de um estudo, de um relatório da Associação Brasileira da Saúde Coletiva, a Abrasco, que veio a público na quarta-feira com o título de Uma política de incentivo fiscal a agrotóxicos no Brasil é injustificável e insustentável. Então, segundo a entidade, o Estado brasileiro concede à indústria de química fina e ao agronegócio isenção de mais de 60% da carga tributária. O ICMS é o tributo responsável pelo maior montante desonerado, com 63,1% do total, e a seguir vem o IPI, que é o Imposto Federal, com 16,5%, as contribuições sociais, PIS, PASEP, CONFINS, que também são federais, com 15,6%, e imposto de importação, também federal, com 4,8%. Isso é um dinheiro que não é cobrado dos produtos, um dinheiro que podia estar indo para saúde, educação, segurança pública, melhoria da qualidade de trabalho dos servidores públicos, contratação de mais servidores, etc. No momento que o Brasil discute com unhas e dentes a questão do peso dos impostos nos produtos e também a questão da crise fiscal, né? Se o governo consegue arrecadar o total de recursos para suas despesas, ou se suas despesas são muito grandes, esse setor da economia, um pequeno setor da economia, recebe mais de 10 bilhões de isenções. Quer dizer, eles não pagam impostos. Não pagam impostos. E com isso, o agronegócio e a indústria de química fina consegue aumentar a sua margem de lucro porque diminui com isso seus custos. E isso serve, inclusive, também como um estímulo para que o agronegócio utilize agrotóxicos, porque ao invés
de se utilizar de defensivos alternativos ou de nenhum defensivo, o agrotóxico fica barato, artificialmente barato, e eles passam a empregar, né, na pecuária e na agricultura. O Supremo Tribunal Federal, o STF, marcou para o próximo dia 19 o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5.553, que pede o fim da isenção fiscal para o agronegócio, o agrotóxico no Brasil. Tem todo um clima otimista que o Ministério Público vai cumprir o seu papel e que a Justiça acolha a tese que não se pode dar incentivo fiscal ao agrotóxico, porque isso é incentivar o seu uso, é comprometer a saúde, a qualidade de vida e a própria vida, né? Essa é, inclusive, a expectativa de várias entidades que pediram pelo fim da isenção. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestou pela inconstitucionalidade da isenção, tá? No caso dos agrotóxicos, as isenções fiscais muitas vezes se perpetuam e são renovadas quase que automaticamente. Esse é o caso do Acordo 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária, a CONFAS, que reduz a base do ICMS. Isso fez com que, através de um acordo, todos os estados reduzissem por igual o agrotóxico, coisa que os estados não chegam em acordo em outras modalidades. Está se fazendo aqui atualmente o debate em torno da redução do ICMS para os combustíveis e os estados ficaram totalmente contra, né? Então você imagina que, por outro lado, o agrotóxico, eles têm acordo em torno da desoneração, da redução da base do ICMS para esse tipo de produto. E o ICMS é o principal tributo sobre a mercadoria e serviços em 60%, que vem sendo renovado 17 vezes desde que foi promulgado pela primeira vez. É importante colocar que a Abrasco, a entidade que lançou aquele relatório que chamou a atenção da imprensa para essa situação, não encontrou nenhum estudo nacional ou internacional que justifique cientificamente a importância de dar essa isenção tributária a esse tipo de produto. Em compensação, os autores encontraram diversos estudos que analisam os custos sociais associados ao uso do agrotóxico, podendo variar entre 11 milhões de dólares e 89 milhões de dólares, considerando apenas o custo de intoxicação aguda. Quer dizer, geralmente aquelas pessoas que utilizam diretamente, estão ali aplicando o agrotóxico na lavoura e mostrando diretamente o impacto custoso que é a utilização do agrotóxico, muito maior do que as próprias desonerações. Então, o uso do agrotóxico, ele é estimulado pela desoneração e você cria com isso um duplo prejuízo. O prejuízo de não se arrecadar impostos sobre esse tipo de mercadoria e o segundo, que é um prejuízo social para a saúde, que é coberto pelo sistema de saúde pública, né, por toda a sociedade. Então, esse duplo prejuízo, e com isso, né, essa suposta redução de custo para a pecuária, para a agricultura, é apropriado sob forma de lucro exclusivo para o agronegócio, pelos proprietários rurais, né, com um severo prejuízo para a sociedade como um todo. Então, a saúde pública recebe menos recurso, por um lado, e por outro, tem mais gasto, porque tem que atender as pessoas intoxicadas. Fora os outros tipos de doença em cadeia na nossa sociedade, com os resíduos de agrotóxicos que ficam nas águas, nos alimentos, no solo, no ar. Então, é muito importante essa ação direta de inconstitucionalidade, movida no Supremo Tribunal Federal. É algo que a grande imprensa não chama a atenção. No Brasil, o agronegócio é considerado, por boa parte da elite, e por sua vez, da grande imprensa,
algo como heróis nacionais, mas mostra aqui o quanto custoso eles são para a nossa sociedade. Se é agronegócio, principalmente um agronegócio patronal, empresarial, que só gera lucro para os grandes proprietários de terra, por outro, a sociedade sofre bastante com todos os ganhos que eles têm. Então, fica aqui o nosso destaque do dia e passo a você aí no estúdio, Antônio. Eu sei que você está apertado aí com o seu tempo, mas só lembrando que o governador de Minas Gerais diz que não tem recursos, inclusive para os atingidos dos descasos de várias autoridades, né, com as enchentes em Minas. Lá o Romeu Zema também fez a isenção de bilhões e bilhões de reais para empresas, eu não tenho de memória aqui, mas é o mesmo expediente. Almir, você não está na linha? Tô na linha, Antônio. Vou agradecer aí a sua participação, um excelente final de semana. Antônio, só aproveitando, né, comentando ainda em 2 minutinhos, se você me permite, o caso de Minas Gerais é muito sintomático, né, porque hoje é o estado que passa pela maior crise fiscal, coisa que o Rio de Janeiro vivenciou e ainda vivencia, mas agora no momento com menor intensidade, mas nos anos anteriores com uma gravidade muito maior até do que Minas vem passando no momento. Só o estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, concedeu algo em torno de 12 bilhões de reais de desoneração. Quer dizer, renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Se, por exemplo, o estado do Rio tivesse gasto algo em torno de 4 bilhões, quer dizer, 1/3 disso, promover a agricultura familiar, especialmente de base agroecológica, aquela que não usa agrotóxico, aquela que não destrói a floresta, as águas, muito pelo contrário, aquela que ajuda a preservar os mananciais de água, coisa que está grave aqui no estado do Rio e é um dos fatores da crise da água da SEDAI aqui para a cidade do Rio e a Baixada Fluminense. Se gastasse 4, o governo iria promover um crescimento da economia de maneira muito maior que as desonerações que só beneficiaram os ricos. Iria, inclusive, aumentar sua própria arrecadação depois, porque cada R$1 que o governo gasta, ele tem um efeito multiplicador na economia, fazendo com que esse R$1 vire 2, 3, 4, 5, 10 reais. Né? Só de arrecadação depois, que poderia ser destinado para a saúde e educação, um crescimento do setor da agricultura familiar agroecológica de 7 bilhões de reais. Então, o problema-chave da economia brasileira é que nós só concedemos benefícios para os grandes proprietários, para o grande capital, certo? E nada para aqueles que geram emprego e renda, que é o microempresário, é o próprio trabalhador, né? É o camponês. Dinheiro tem, não à toa que se perdoa, não à toa que se desonera. O que está faltando é a destinação correta, aquela para os serviços básicos e aquela que promova geração de emprego e renda. Então, essa é a questão chave. E você falando do Zema, você chama a atenção. Se por um lado ele está atrasando o salário de servidores, por outro, ele não está cobrando impostos dos grandes empresários. E essa situação tende a piorar com a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Porque cada vez mais vai reforçar a cobrança de impostos sobre bens de consumo do trabalhador e da trabalhadora e nenhuma grande cobrança sobre o grande patrimônio e sobre grandes riquezas.
Os ricos no Brasil não pagam impostos e ainda reclamam da carga tributária, do Estado inchado, papapá. No fundo, não tem nada disso. O que tem, quem sustenta o Estado com impostos é o trabalhador mais pobre, é a classe média, certo? Então, quando o rico vier com esse discurso de redução de impostos, fique ligado, não caia nessa enganação. Tá bom, Antônio? Então, eu encerro por aqui, por causa do nosso tempo. Convido nossos amigos a seguirem ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre no www.clwebradio.com e também ou pelos aplicativos, Radionet, o nosso exclusivo. E, é claro, dúvidas, críticas, sugestões, para mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, deixar um comentáriozinho nas redes sociais e mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio. Falou, Antônio? Um abraço e um ótimo final de semana para você e para os nossos amigos e amigas. Tchau, tchau. Tudo de bom. Bom, esse quadro, o Economia Fácil, versão reduzida, você pode voltar, perdeu uma parte, na nossa página no Facebook, vai ficar gravada, e também, mais tarde, esse e o programa de ontem, Economia Fácil, versão estendida, na página, no canal do YouTube, lá do Economia é Fácil, né, administrada com muito brilhantismo pelo nosso amigo, o Almir Cesar Filho, economista. Segue aqui o programa Boletim Censura Livre. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.